Você pode levantar as suas mãos e dar um brado de vitória. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Diga: santo, santo é o Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Pode se sentar no seu lugar. Estou com essa voz hoje meia barítona, né? Já era bom para cantar, né? Bom é Deus. Mas vou me poupei aqui um pouquinho no louvor, mas me derramei na presença do Senhor. Porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Vou chamar as crianças aqui, vamos orar por elas. Todas as crianças. Daqui a pouco elas vão subir para o cultão delas. Já começou, né? Daqui a pouco nós vamos ter, irmãos, o louvor das crianças, viu? Esse mês a gente começa um projeto que há muitos anos tem ardido no meu coração, que é a Banda Kids Filho. Então, o Paulinho, a PH Music vai começar com iniciação musical, mas eles vão estar aqui também, cantando e louvando ao Senhor todo um domingo sim, outro não, vamos ver com as professoras, né? Nós vamos estar aqui, você vai ver que bênção. Eu vim de uma bandinha, uma banda que nasceu no coração de Deus. Talvez da dona Neide ali em Carlos Prates, né? E nós vamos orar. Levanta sua mão. O pastor Geraldo já está com óleo aí, né? Vai abençoando o retorno das escolas agora, que eles possam receber, em nome de Jesus, a instrução, mas o que eles têm na vida deles, que é o Espírito Santo, possa blindá-los de qualquer ideia que não seja a ideia de Cristo na vida deles. Abençoamos, ó Pai, cada criança aqui, cada filho, Senhor. São teus filhos. O Senhor os proteja, os guarde, os livre de todo mal, Senhor. Senhor, os preserve, Senhor, de qualquer acidente, de doenças infecciosas, e que eles sejam, Senhor, porta-vozes da Tua palavra. Tão pequenos já são pregadores da Tua palavra, já evangelizam, já adoram ao Senhor. Obrigado, Senhor. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vai subir, Shirley? Vai subir, né? As crianças podem subir ali, vai com você, né? Vai com a Shirley. Antes de subir, Shirley, eu já quero chamar a Shirley e o Alisson aqui também. Não, mas tem que ser antes da ceia. Tem que ser antes. Então vou chamar o pastor Geraldo. Cadê de novo? Vem com óleo. Lá vem o pastor Geraldo de novo com óleo. Óleo. O Alisson e a Shirley atenderam ao chamado de Deus para o diaconato. E nós estamos apresentando aqui na IB Filho os filhos do Senhor, que já foram consagrados a diaconato. Nós não temos reconsagração, viu, irmão? E também não tem desconsagração, não. Isso não é bíblico, não, né, pastor? Então, eles estão sendo apresentados para a igreja. Já vão servir ao Senhor hoje na ceia, né? E glória a Deus pela vida de vocês. Que Deus use a vida de vocês em nome de Jesus. Quer orar por eles, pastor Jean? Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, amado e eterno Pai, aqui estão os seus filhos, Senhor, que se prontificaram a estar colaborando com a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço agora, Senhor, que o Senhor coloque em Tuas mãos, coloque na Tua mente, nas suas mentes, um desejo fervoroso, Senhor, de estar na Tua obra, Senhor. Use eles, Pai, com poder, com graça, e que eles possam ser um instrumento do Senhor nesta igreja, Senhor.
que através das suas vidas, Senhor, muitos vão ver a presença do Senhor. Em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor, nós abençoamos esse casal maravilhoso. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Santo Espírito de Deus. E todos digam amém. Glória a Deus. Agora fica aqui, Watson. Fica aqui de novo. Eu vou chamar aqui o Natanael também. Vamos falar de células agora, né? Eu estou assumindo a direção do Ministério de Células de toda a igreja. E vai estar comigo, me ajudando como auxiliares, Natanael e Alisson. Já estão fazendo isso, né? E nós queremos ampliar o nosso Ministério de Células. Nós queremos agora estruturá-lo melhor, né? E eu tenho certeza que é o tempo de fazer isso. Então, pastor Geraldo, por favor. Eu agradeço o Claudinei e a Cíntia, não sei se eles estão aqui, mas eles estiveram à frente também. Eles continuam à frente da célula, lá na casa da pastora Mari Soares, do Ministério da Melhor Idade, né? E conversei com ele também, a gente vai estar junto, né? Todos nós cooperamos, é a mesma obra, ninguém é maior do que ninguém. E estrategicamente nós estamos multiplicando para nós alcançarmos mais pessoas, em nome de Jesus, né? Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. Senhor, as células têm sido uma ferramenta do Senhor para alcançar novas pessoas. Senhor, obrigado, Senhor, que o Senhor possa nos usar, Senhor, trazendo à mente do Senhor o projeto que o Senhor tem para nós, ó Pai, o nosso DNA, Senhor. E que o Senhor abençoe a minha vida, a vida, Senhor, do Natanael e do Alisson, para que nós possamos, ó Deus, fazer a Tua obra com tanto amor, ó Deus, como nós temos visto um crescimento do Senhor, ó Pai, em todas as áreas da igreja, Senhor, e principalmente nas células. Nós abençoamos os anfitriões, as casas, e abençoamos, ó Pai, que seja um ano, Senhor, de muita experiência, de muita maturidade, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado. O Alisson daqui a pouco vai ter uma célula lá no São Gabriel. Né? Natanael já tem a célula Conexão A2. Temos a célula também de casais. Temos a célula, o filho também, o Ministério Filho é uma célula. E Deus, a célula de jovens eu tive com eles na sexta-feira. Foi bênção demais, irmãos, ver os nossos jovens ali reunidos, né? Já virou culto, né? Vai ter que dividir, formar novos líderes e nós vamos alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Amém? Deus tem nos abençoado, irmãos. A minha voz está assim porque nós estávamos mexendo no armário, aí peguei umas 2 chuvas aí. Não existe super-homem. Aí a minha bronquite veio. Eu pedi a Deus, Senhor, pedi o pastor Oswaldo, estiver preparado com a palavra, estava aí, né? No gatilho, né? E eu pedi ao Senhor, Pai, se for possível, me abençoa, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus, seja eu, pastor Geraldo, pastor Oswaldo, pregando, qualquer um de nós aqui, o Senhor falaria conosco, em nome de Jesus. Irmãos, eu vim na escola dominical hoje, e eu vou falar uma coisa com vocês. Essa revista veio de encontro ao nosso tema, né, pastor Oswaldo? Uma revista que vem falar sobre a fé cristã, né? Uma apologia da defesa da fé cristã. Então você vai estudar apologética aqui. Então, por favor, nós compramos as revistas. Pastor Geraldo, pastor Oswaldo hoje de manhã, Luísa, pastor Geraldo, todos, o Wilson, toda a equipe estão empenhados para fazer o melhor. Então, irmãos, cada um tem uma revista. O casal leva, o esposo leva uma revista, a esposa leva outra. Não é, pastorzão? Cada um tem a sua, tem um para casa, viu, irmãos? E você vai ser adestrado. Mas não deixe de vir, porque essa revista, irmãos, as outras também são bênçãos, mas essa aqui, no momento que nós temos vivido no Brasil, essa revista vem em conta, inclusive, do nosso tema da igreja, né? Então você pode procurar o pastor Oswaldo ali no final. Nós compramos, se precisar comprar mais revistas, nós vamos comprar, né, Oswaldo? E vamos investir na sua vida. É um café abençoado. Hoje teve queimadinho. Eu não estou pior na voz por causa do queimadinho, porque ele deu uma... que ele levanta leão, né? Que eu acordei ruim hoje.
Mas glória a Deus por isso. Deus continua abençoando o pastor Oswaldo, toda a nossa liderança. Como é bom ter mestres na igreja, irmãos. Como é bom. E eu fico muito feliz com a dedicação da vida do pastor Oswaldo, que já tem quantos anos? Era 30, né? Agora já 40 anos dedicado ao ensino, irmãos. 40 anos. As nossas igrejas, todas elas terão escola dominical. Nós estamos tendo agora o culto lá no Caiçara. Liguei para o Ronan, falei com ele. Nós orávamos também pelo pai da Karine, né? O David, né? Davi. O Davi que operou essa semana, está bem, mas precisa de cuidados médicos, né? Também orarmos pela Kelly, a irmã do Jonathan, que esteve conosco. Kézia. Porque ela veio de um câncer e ela precisa ser tratada, principalmente agora, na tireoide, né? Então vamos orar por ela também. Vamos continuar orando, clamando ao Senhor em nome de Jesus, né? A voz dela, ela usa para adorar o Senhor. Ela ama fazer isso. Vamos colocá-la também em nome de Jesus nas nossas orações. Amém, irmãos? Aleluia. Pastora Mari Soares, né? A Beth já orou aqui. Nós vamos orar e clamar ao Senhor pela vida dela, né? Para que ela possa estar conosco aqui. O Senhor nos dê essa oportunidade dela estar conosco aqui, servindo ao Senhor, como foi o desejo dela esse ano, que queria fazer mais. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor, vamos clamar ao Senhor pela vida dela. O coral está aqui, né? Eu agradeço as irmãs do coral, e com certeza ela está muito feliz de poder, com certeza, não sei se ela está vendo, mas que ela vai sentir o toque do Senhor através das nossas orações em nome de Jesus. Amém? Eu pedi ao Ministério do Louvor para cantar essa canção. Estive com eles ontem na Igreja Batista Filadélfia. Uma igreja muito bonita, irmãos. Eu me senti em casa. E ali eu falei: Senhor, nos dá uma igreja assim, Senhor. Uma igreja que podemos reunir ali 400 pessoas, Rafael. Estruturada. Uma igreja bonita, né? E eu falei assim: Senhor, nos dê um local. Não que esse local não seja o melhor ainda, mas foi o que Deus nos deu e que tem nos dado. Mas eu tenho certeza que Deus vai nos dar mais. Nós vamos começar, irmãos, esse ano, lá no Ipanema. Rafael já esteve lá comigo. Estivemos lá, olhamos. Rafael já fez os levantamentos que a gente precisa para passar para o conselho administrativo. Essa semana eu vou reunir com o Rafael, com a Daniela, para a gente pegar e dar os passos necessários. Irmãos, é um tempo de nós estendermos a tenda, porque a porta está aberta. O pastor Oswaldo falou isso de manhã. A porta está aberta, irmãos. E nós, como filhos do Senhor, nós temos que chamar o povo para a presença. Mas, irmãos, nós estamos vivendo diante de tantas informações. Eu sou da área de informação, sou da área de tecnologia. Há 35 anos eu trabalhei na área de sistema de informação. E nós temos visto muitas coisas, principalmente hoje. Nós estamos vendo a igreja instituição, como também a igreja mundial, a igreja sendo atacada de todos os lados. Informações que vêm para denegrir o evangelho, para tirar a fé do povo. Mas eu tenho certeza também que Deus usa isso para consertar a igreja. Deus usa tudo isso para que o seu nome seja glorificado, para que as pessoas possam ouvir a verdade. Porque a igreja tem passado por provas e vai passar, irmãos. Mas ninguém aqui, eu estava vindo com a Beth falando: amor, nós estamos indo para o culto, mas ninguém está sendo perseguido, ninguém foi amordaçado, ninguém foi preso, ninguém perdeu a sua casa. Todos nós vamos voltar para casa
em nome de Jesus, seguros. Mas, irmãos, nós temos gente que não tem nem casa, porque ela foi queimada. A Bíblia que nós estamos carregando, nós podemos carregar livremente para qualquer lugar. Mas tem gente que, se for pego com uma folha, como na Coreia do Norte, é a primeira do ranking dos países mais perseguidos, eles serão mortos, irmãos, presos, açoitados. A gente tem que dar valor àquilo que Deus tem nos dado. Nós ficamos muito posicionados no culto aqui. Vemos o que está acontecendo aqui. Mas, irmãos, tem muita coisa acontecendo lá fora e nós estamos sendo participantes disso. Na Espanha agora nós começamos a realmente colocar o pé na Espanha. Literalmente. Pastor Eduardo, pastora Gi que tinha câncer. Ele estava com a dor na coluna, foi operada na coluna. O Senhor tem abençoado aquela família. E nós começamos agora a ajudá-los. Nós vimos agora, Kelly Gaspar, o ministério que nós ajudamos mensalmente, passou um furacão naquela região e levou o telhado do hotel dos missionários, irmãos. E a missionária Kelly pediu ajuda. Nós estamos vendo, irmãos, o Elvis vai vir da Bahia. Ele vai vir da Bahia agora dia 15. Irmãos, nós precisamos levar um pastor para lá, ou então achar um pastor lá. Porque os campos estão verdes, estão maduros. Se a gente abrir uma igreja hoje lá na Bahia, irmãos, você não sabe o que eu estou falando. O que nós vimos lá. O campo está preparado, irmãos. E nós temos que fazer o nosso papel de enviar, de cuidar. Irmãos, e a igreja, para alcançar a maturidade da visão, a igreja IB Filho nasceu com uma visão madura, irmãos. Não fui eu não, irmãos. Deus só me usou. Mais nada. Porque o posicionamento que a IB Filho tem é o posicionamento do que Deus ama fazer, do que Deus enviou seu Filho para fazer e nos ordenou que nós fizéssemos. Porque a igreja que não tem missões, a igreja que não pensa em missões, a igreja que não planta missões, a igreja que não oferta em missões, é uma igreja morta, sem propósito. Porque o propósito de Deus, Ele mesmo disse, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E nós estamos vendo, com certeza todos têm um celular. Todos estão vendo as notícias da igreja. Igreja que o pastor pegou, fechou a igreja, o povo está lá fora fazendo culto. Essa semana a Assembleia de Deus do Brás perdeu, ontem, né? A bispa Keila, uma mulher de Deus de oração. E nós estamos vendo, irmãos, ano passado, o Rina que eu conheci, que eu levei 3 vezes no hotel, levei ele, conversei com ele. Na época ele estava na direção de 300 igrejas, irmãos. Foi para o Senhor. Eu acho que eu peguei um pouquinho dessa unção também, né? Deus quer fazer, Deus quer realizar a obra. E no meio disso tudo, nós temos que enfrentar adversidades, lutas. Mas eu falo de novo, irmãos, nós não estamos enfrentando lutas que sejam maiores do que os missionários que estão sofrendo por Jesus lá fora. Nós estamos prestando um culto, mas lá fora eles estão dando a sua vida. Muitas vezes eu tenho visto
E eu quero falar sobre isso hoje. Aonde que está Cristo? Aonde que nós estamos? Os nossos sermões têm que ter Cristo. Mesmo que nós preguemos sobre o Velho Testamento, os nossos sermões têm que ter Cristo Jesus. Nós não podemos tirar Cristo do centro. Cristo está no centro. Ele é o motivo de nós estarmos aqui reunidos. Não é o profeta Moisés, não são os profetas menores e maiores. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo. É Ele que é o nosso autor da vida, é Ele que nos deu a vida, é Ele que tem cuidado de nós em todo o tempo. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus? A mensagem ecoa e nós precisamos falar de Jesus. Ontem nós estávamos lá com os jovens, um mover de Deus sobrenatural. E nós começamos ali, adorando ao Senhor, e foi uma bênção, irmãos. E eu sonhei com a nossa igreja, viu? E não está muito longe não, irmãos. Continua orando, que o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. A hora que você assustar, você vai estar dentro dela. A primeira vai ser aqui no Pirajá. É a primeira igreja que nasceu aqui. Depois nós vamos para outras. Mas o nosso projeto, né, Rafael? É nós temos as igrejas implantadas e cada igreja crescendo em graça de Deus, mas também em estrutura, para que nós possamos atender as pessoas, ter um conforto. Mas Jesus vai ser o centro, irmãos. Aqui, ó, o Filho aqui é Ele. É Ele. Quando o Senhor nos deu essa logomarca aqui, isso aqui tem mais de 15, 20 anos. Quantos anos você está no ministério? Uns 15 anos. 12, né? O Senhor nos deu isso aqui e na época nós não entendíamos ainda. Mas o Senhor estava nos mostrando o que seríamos. O filho aqui não é filhos, é filho. O primeiro nome que nós recebemos do diácono Antônio, que era lá do Glória, ele falou: põe o nome dos filhos de Deus. Filhos de Deus. Mas não é para nós a glória. Não, nós vamos colocar filho. Filho. O que nós adoramos é o Filho. A essência estava nascendo. Porque é Jesus que tem que ser glorificado. Se eu falar só de Jesus aqui, irmãos, se nós cantarmos só Jesus, falarmos do seu amor, da sua graça, só isso já nos basta para sairmos daqui e sairmos cheios, porque o Espírito Santo testifica de quem Ele é na sua vida. Jesus, a palavra do Senhor fala, no princípio era o verbo, está lá em João 1:1. O princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou, diga, habitou entre nós. Como Jesus pode habitar dentro de você? No Velho Testamento, acerca da sombra daquilo que viria, que era Cristo. O Velho Testamento era a tipificação da manifestação de Cristo, da sua graça. Mas o sacrifício que era feito pelo sumo sacerdote, uma vez por ano, entrando ali no Santo dos Santos, ali por mim, por você, por todos nós, tinha que ter outro sacrifício. Outra pessoa, outro animal teria que ser sacrificado. Mas o verbo, a palavra, Jesus estava no começo.
E Ele vai estar no grande dia, naquele dia, conosco. É Jesus que tem que ser o centro, irmãos, de tudo. Se nós tirarmos Jesus da nossa vida, em João 15 fala que sem mim nada podeis fazer, e ponto final. Não existe evangelho sem Cristo. A palavra do Senhor fala também em Mateus 1:1, o livro da geração de Cristo, que fala sobre a geração, filho de Davi. Está escrito que Jesus veio, a sua descendência, a palavra de Deus nos mostra que Ele veio, a sua descendência. Ele é o Filho de Deus. Nós não podemos ter dúvida de quem é Jesus na nossa vida. Porque Ele foi concebido. Ele foi nos dado por Deus. Ele foi promessa da geração de Davi, da geração de Abraão. A providência divina foi desde o início. Desde que o homem pecou, Jesus foi a providência de Deus para a nossa vida. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? A palavra do Senhor fala em Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chama-lo-ão pelo nome de Emanuel. Diga Emanuel. Encha sua boca. Emanuel. Sabe o que quer dizer Emanuel? Deus conosco. O próprio Cristo está aqui. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estaria. Ah, mas pastor, eu não estou vendo nenhuma mensagem tão elaborada, tão... Irmãos, eu não vou usar palavras difíceis para interpretar o que é muito claro na Bíblia. Poderia aqui usar palavras aqui, falar coisas talvez demasiadas demais, mas ia tirar o centro da mensagem, que é Cristo. Se você sair daqui pensando, eu ouvi hoje só sobre Jesus. Eu falei com os meninos ontem, por favor, cante essa canção. Porque essa mensagem, essa canção é uma mensagem cristocêntrica. Eu estou ouvindo tanta coisa, irmãos. Tanta coisa, você ouve tanta coisa. Mas a hora que você pega, coloca muito recheio, mas pouco conteúdo. Cristo, cadê o conteúdo? A hora que você pega esses sermões, a hora que você pega essas pessoas que têm falado, fala de tudo, fala de vitória, fala que você vai conquistar, que você é vencedor, você é isso, você é aquilo. Para falar uma coisa, nós não somos nada. Sem Cristo nós não somos nada. É essa mensagem que tem que ser ouvida hoje. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E essa é a mensagem que nós pregamos. Essa é a mensagem que nós temos que levar no nosso coração. Essa é a mensagem que nós carregamos há 37 anos. Quando nasceu o Ministério Filho, nós vamos falar de Cristo, nós vamos evangelizar. Sabe como é que nasceu o ministério? Lá na porta da Igreja Batista, com o pastor Wolfen. Nós falamos aqui. Nós estávamos lá adorando ao Senhor na igreja, éramos um grupo abençoado. Mas vinha uma sede por almas, para a gente fazer evangelismo, para a gente fazer, sabe, aquilo estava me incomodando. Aí nós falamos, nós queríamos fazer um evangelismo. Nós éramos tudo molequinho de 15 anos, 16 anos. Eu era magrinho, irmãos. Eu fui um dia magro, você acredita, Natanael? Todos nós, né?
Você também foi? É, Natanael. O Senhor está falando com a gente alguma coisa. Sabe o que nós queríamos fazer? Pregar o evangelho. Sabe o que nós fizemos? Vamos fazer um evangelismo. Vamos pegar os instrumentos da igreja, vamos para aquela praça ali. Uma praça que até hoje eu passo ali. Hoje nós passamos ali? Passamos, né? Aí nós pegamos, pedimos à prefeitura. Na época a prefeitura disponibilizava um palanque de 2x2. De madeira. Quem lembra desses palanques? De madeira. Montou o palanque. Irmãos, aqueles meninos. Que isso? Gente, vamos colocar tudo lá. E fomos, irmãos, na frente da igreja católica. Fizemos o evangelismo, primeiro evangelismo. Ali, irmãos, nossa, a igreja incendiou. Aquilo ali despertou no coração daquele povo ali, naquela época, uma sede por pregar o evangelho. E começamos a caminhar e foi, irmãos. E hoje nós estamos aqui. Depois de 37 anos. Porque quando você planta no reino, você também vai ser colheita do reino. Porque o reino vai te abraçar. Quando nós entendemos que é Cristo que faz tudo por nós, que Ele que é o centro, que foi Ele que morreu pela minha vida e pela sua vida. Irmãos, tem tanta gente que não sabe o que é isso. Frequenta a igreja, participa de uma campanha, faz tudo aí. Quem é Cristo para você? Ah, Ele é... Jesus é tudo, irmãos. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Você precisa de cura? Mateus 8, 27, Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Saúde. Quem dá saúde? Jesus. Nós estamos clamando em nome de Jesus. É no nome dele que as pessoas são curadas. É no nome dele que as pessoas são libertas. É no nome poderoso de Jesus que o inferno estremece. Quando a pessoa está endemoniada, a primeira coisa que você faz é repreendê-lo no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o diabo estribucha, rola para lá, rola para cá. Aí você fala, está amarrado em nome de Jesus, e fica ali. Porque o nome de Jesus tem poder. Sabe? Mas no meio dessa confusão toda que nós estamos vendo, sabe o que está acontecendo com as pessoas? Estão desfalecendo da fé. Porque a igreja brasileira é a única igreja no mundo que tem a metade do lado de fora, Carlinhos. Nós estamos falando de 40 milhões de pessoas que estão desengrejadas. Mas espera aí, nós hoje estamos nos aproximando de 40% da população do Brasil dizendo que são cristãos. E a metade está do lado de fora. Será que Deus também não está sacudindo a árvore, não, irmãos? Será que Deus não está querendo tirar do altar os Apolos? Não está querendo tirar do altar as estrelinhas, não? Porque se eu for estrela aqui, Deus me tira. E eu não quero estar no lugar dele, não. Porque quem morreu pela igreja foi ele. Tem gente dizendo, em meu nome, eu me levanto agora. Quem é você para se levantar? Nós nos levantamos no nome de Jesus, irmãos. É no nome de Jesus que nós fazemos isso tudo.
E a igreja fica perdida. Eu estou falando não a nossa, mas a igreja brasileira está perdida, irmãos. Parece que está sem rumo. Uma igreja desse tamanho, a igreja que sustenta todos os missionários do mundo. A igreja rica, bastarda, que se nós nos unirmos, fizermos obras sociais, pastor Geraldo, não vai ter um mendigo na rua. Será que, onde está Cristo? E nós como cristãos, eu estou falando isso, irmãos, porque você também é afetado. Quando você abre seu celular, você recebe notícias de tudo quanto é gente, e não são boas. E isso vai desfalecer na pessoa. Se você ficar ouvindo, é igual jornal. Se você for, eu não ouço jornal hoje. Se você vai se alimentando na pandemia, quantas pessoas morreram dentro de casa? Com depressão, tiraram sua própria vida. Então Satanás quer tirar Cristo do centro. Ele quer que você acredite que a igreja é fracassada, que a igreja não tem jeito. Nós temos visto, Deus vai destronar as estrelas, porque a igreja é dele. No ministério de música, quantos eu vi, quantos nós vimos brilharem no outro dia. Mas quando você brilha a luz de Cristo, é diferente. Porque você não tem luz própria. Mas quando você brilha a luz de Cristo, aí sim. Quem é glorificado? Quem é glorificado? Nós viemos de muitas igrejas diferentes. Cada um veio de um costume. Aí quando nos reunimos, o que tem que ser falado é o nome de Jesus. A experiência de cada um é boa. Outras ruins, outras boas. A nossa igreja não tem culto de libertação. Não tem culto de cura. Culto é para Jesus, irmãos. Culto é para glorificar o nome dele. Se nós temos um encontro de jovens, um encontro de mulheres, como nós vamos ter semana que vem dos homens, das mulheres, e vai ser uma bênção, que nós vamos ter os legendários aqui, vai ser uma bênção. O que Deus tem feito no meio desse projeto. Dia 15, quer dizer. Dia 9 é semana que vem, né? Mas é Cristo que é glorificado. Então, você tem que, em tudo que você fizer, você tem que ver quem está sendo glorificado. Quem está sendo glorificado? Paulo corrige a igreja de Coríntios nesse sentido. Paulo diz aqui, em Coríntios 3, ele corrige a igreja. Porque ele fala assim no primeiro versículo: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis. Paulo pega e fala assim: eu estou escrevendo a igreja de Coríntios, irmãos, é uma igreja que a gente tem que aprender muito com eles. Porque eles tinham vários problemas. Uma igreja muito confusa. E Paulo, nas cartas, tanto na primeira carta aos Coríntios, na segunda, eles tinham combate, é o que o pastor Oswaldo falou hoje sobre a questão da apologia, principalmente ao judaísmo. Porque eles queriam voltar à prática do judaísmo. Eles queriam
de novo voltar, mas e a graça? E Paulo vem e apresenta a graça, apresenta isso. Então era a igreja imatura, a igreja que você não podia falar coisas espirituais, você não podia alcançar, você falar coisas mais profundas, porque eram carnais e não entendiam. Então, Paulo vem colocar Cristo no centro, olha que legal. E está falando aqui lá no versículo 3, né? Ainda sois carnais. Ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja e contenda, não sois carnais? E não andais segundo os homens? No 4. Pois, dizendo um, eu sou de Paulo, a outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais credes. E isso conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei. Aí Paulo é o exemplo. Eu plantei. Paulo agora fala assim: eu plantei. Vocês que estão olhando para mim, porque Paulo foi um dos apóstolos, aliás, foi dos apóstolos o que mais fez obra missionária. Nas suas viagens, nas suas 3 viagens, ele pregou praticamente alcançando a Europa, aquela região toda ali. Ele tinha o desejo de ir para a Espanha, mas não pôde. Tiago chegou a entrar na Espanha. Mas, irmãos, a obra que Deus tem para nós é a obra dos confins da terra. A igreja hoje consegue alcançar os confins da terra. A IB Filho conseguiu alcançar os confins da terra. Como, pastor? A igreja fez isso. Quando nós investimos, quando nós ofertamos, quando nós oramos, quando nós trouxemos a nossa missionária Andresa, nós tocamos nos confins da terra. Uma ilha. Eu quero ir lá, irmãos. Eu peço a Deus, pastor Oswaldo, que me prepare. 3h30 de barco. Nós vamos juntos? Vamos. Eu quero ir. Quero experimentar isso. Como o Senhor nos levou lá em Santiago de Compostela. Eu vi, irmãos, pisei naquela terra. E Paulo está dizendo aqui: eu sou o exemplo. Apolo regou. Paulo não contrapõe a Apolo. Pelo contrário, ele fala: eu plantei, Apolo regou. Através das cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, mas Deus deu quem deu o crescimento? Você acha que eu estou preocupado, irmãos? Eu estou preocupado em evangelizar, eu estou preocupado em nós alcançarmos mais vidas, fazemos a obra do Senhor. Você acha que eu estou preocupado que a igreja está cheia? Não, hoje a igreja não está cheia. Irmãos, eu não estou preocupado com isso, não. Eu estou preocupado com as coisas que Deus mandou a gente fazer. Porque quando nós fizermos, o Senhor daria, como está escrito em Atos 2,48, que Ele nos daria aqueles que são nossos. Então quem dá o crescimento para a igreja não é a minha liturgia do culto, não é o meu testemunho, não é a mensagem dos pastores. Quem dá o crescimento para a igreja é Cristo. Quem dá o crescimento é Deus na nossa vida. Quando nós entendemos isso, nós fazemos a obra de Deus de forma leve. Então, Paulo continua dizendo: foi Deus. Espera aí, volta para o centro. O centro é Cristo. Volta para o centro. No 7, pelo que nem o que planta e... No versículo 7. 1 Coríntios 3, 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa,
nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e a cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Nós chegamos aqui hoje, estava ali os diáconos preparando. O irmão Mancionil, acho que está lá fora, né? Estava limpando o passeio, irmãos. Nós temos 10, ele falou comigo, era 7, né? Ele está com 10 sacos de latinha para trazer para a igreja, irmãos. O que é isso, irmãos? É amor. Amor a Cristo. Você acha que alguém vai fazer isso só porque é alguma coisa? Aliás, para a gente provar que a gente não é nada, de vez em quando a gente tem que limpar o passeio da igreja. Eu venho aqui, vou ver nos copos. Vou lá e pego. Porque nós somos servos, irmãos. A partir do momento que nós esquecemos que nós somos servos, e se nós colocarmos alguma glória em nós, não vai ficar nada. As nossas obras serão de palha, porque no dia de provação você não vai suportar. Jeremias 33 diz assim que a gente deve descer na olaria de Deus para ser quebrado. Faz-me de novo. Será que Deus não pode quebrar, não, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo dos dodóis. Deus quebra, irmãos. Deus me quebra qualquer um aqui. Se precisar, Ele faz de novo, quebra. E nós devemos pedir misericórdia. Misericórdia quero. É o que diz a palavra do Senhor. Então, o crescimento, nós precisamos crescer, mas crescer em Cristo, saber que Ele é o centro, Ele que nasceu, Ele que morreu, Ele que nos cura. Em João 1,36, é o sacrifício perfeito, e vendo passar a Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício perfeito. E Paulo vem aqui no texto, lá no versículo 8, voltando lá em Coríntios, ele fala assim, no versículo 8 nós lemos, no 9, pois nós somos, diga assim, cooperadores. Todos nós somos cooperadores. Eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo. Irmãos, o cargo está aqui, cooperador. Cooperador. Diácono é cooperador. Cooperador de Deus. Vós sois lavoura de Deus, que edifício de Deus. Aonde que você está? Se você está muito para cá achando que você é alguma coisa, volta para o centro. Põe Jesus Cristo assentado no lugar que é devido, no trono da sua vida. Você está muito para lá desacreditado, volta a crer que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da sua vida. Estou desanimado, pastor, eu não estou desanimado para ir para a igreja. Irmãos, quem estraga a igreja é a gente. É a gente que estraga a igreja. Agora o nome que está escrito aqui, que nós somos cooperadores. Então nós devemos cooperar. Então você vê algum problema na igreja, eu vou cooperar, porque eu sou cooperador.
Ah, só os pastores que estão. Não, pelo contrário, todos nós somos cooperadores. Já falei com o pastor Geraldo, se precisar de um diácono, todos os pastores são diáconos. Aí, meu filho, todos os pastores são diáconos, porque eles servem. Teve vezes que o pastor Geraldo falou, vai ter que ficar um lá fora. Eu já fiquei lá fora. Não pode ficar aqui, acho que nem lembro quem estava no dia. Pode ir lá que eu fico aqui. Porque nós somos cooperadores. Pastor Oswaldo está aqui na escola dominical, está ali fazendo café, está fazendo tudo. Opa, eu sou cooperador. Pastor Oswaldo, o que eu posso fazer aí? Posso lavar os copos? Posso catar o lixo? Ministério de louvor é cooperador. O que eu posso fazer? Vou limpar a bateria, os instrumentos. Mutirão, nós somos cooperadores. Quando nós temos esse entendimento de quem é Jesus, quem é Jesus na igreja, quem nós servimos, e entendemos que nós somos cooperadores dessa obra, irmãos, a igreja vira um gigante. Porque nós aprendemos a cooperar um com o outro, aprendemos a pedir perdão, aprendemos a abraçar, aprendemos a amar um ao outro, porque nós viemos de várias famílias, irmãos, vários problemas, e a hora que junta todo mundo, você acha que vai dar ruim, porque um aprendeu de uma forma, o outro aprendeu de outra, mas aqui a Bíblia, Paulo faz isso em Coríntios, aquela igreja confusa. A hora que se assentavam, nós vamos entrar em Coríntios aqui no momento da ceia. Eles se assentavam para comer, ninguém esperava ninguém, não. Todo mundo pegava a coxa do frango e saía correndo. E segura quem puder. Quem pegou, pegou. Quem não pegou. Mas nós somos maduros, amém? Nós somos maduros. Estamos aprendendo a ser maduros. Temos 3 anos de igreja. E alguém falou comigo, vocês são muito novos ainda. Irmãos, nós já... Só lenhada. Só lenhada. Eu acho que nós nascemos grande. Não no sentido de grandeza. Mas aqui menino que já começa a falar, já quer andar. Que apanhamos demais, irmãos. Fizemos coisa errada, vamos errar. O que nós não podemos errar é de não colocar Cristo no centro. Por isso que eu falo com a igreja, irmãos, abraça os pastores, abraça aqueles que estão pagando um preço. Se você não pode fazer, ajude-os. Sou aposentado, podia estar na minha casa agora, assistindo o culto pela TV, frequentando uma igreja grande, escondia lá, ninguém me achava. Mas Deus te achou. Muitas vezes dá vontade de fazer isso. É o mais fácil, pastorzão. 40 anos dedicado à palavra do Senhor, ensino. Mas aqui existe um galardão, pastorzão. Um galardão que Deus vai falar assim, você foi cooperador. Entra no gozo, entra na alegria. Já falei isso com o Senhor não tem filhos, mas o Senhor tem filhos. Estão espalhados pregando por muitos lugares que nem o Senhor sabe. Que nem o Senhor sabe. Sabe por quê? Porque nós somos cooperadores. Quando nós entendemos isso, jovens, aprendam. Eu quero dizer para vocês, Deus quer fortalecê-los, encorajá-los, mas também prová-los. Porque assim que foi comigo, também vai ser com vocês. Eu falo muito com a Daniela.
A gente tem que ter casca de tartaruga, né? Porque tem que aprender a apanhar, irmãos. E a gente aprende a apanhar sem chorar. Porque Jesus mesmo disse, nós seríamos perseguidos, açoitados. E Jesus fez isso por nós. Vamos nos colocar de pé. Cooperadores. Cristo no centro. Lute contra o pecado. Lute contra você mesmo com as suas vontades. Aquilo que te leva para o inferno, lute contra isso. É isso que nós temos que lutar, irmãos, todos os dias. Porque a palavra do Senhor fala que nós devemos permanecer. Permanecer. Vou chamar os diáconos já. Eu quero orar com vocês nesse momento. Antes da ceia. Você no seu lugar aí, faça uma oração agora. Senhor, perdoa os meus pecados, minhas falhas. Perdoe a minha imaturidade. Senhor, me ajude a ser mais maduro. A entender que o Senhor, Pai, pode sim me provar. E que se me provar, Deus, eu quero ser aprovado. Mas me ajude a resistir a Deus. A permanecer na Tua presença. A entender que o Senhor é o Verbo que se fez carne e entrou e se entregou por nós. A entender que o Senhor virá. Que o Senhor voltará. O Senhor é o perfeito juiz. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. E nos ajude, Pai, a ser mais parecidos com o Senhor. A olharmos a Tua palavra e sermos confrontados todos os dias. Nos ajude, Senhor, a crescer. Ajude a igreja brasileira a crescer, Pai. Entender, Pai, que a igreja, ela tem um chamado. Que nós possamos alcançar muitas nações, como o Senhor já profetizou acerca de outras pessoas sobre o Brasil. Perdoa o pecado do Brasil, Senhor. A idolatria, a corrupção, a miséria. Abençoe, Pai, os pastores. Perdoe os pastores, Pai. A igreja que tem fracassado em tantas áreas. Eu peço ao Senhor que coloque Cristo no centro da igreja brasileira. E que essa vergonha, Pai, não seja vista mais no Brasil. Mas que o Senhor mova de grande compaixão para com o Brasil. E o Senhor levante avivalistas, pastores comprometidos com a Tua obra, comprometidos, ó Deus, com a Tua palavra, que invistam no reino de Deus, invistam em missões, e que alcance, Pai, nações ainda que não foram alcançadas com aquilo que o Senhor tem feito. Manda missionários, Pai. Nos ajuda, Pai, a cumprir o chamado que o Senhor nos deu.